né, de um esboço, de um possível ajuntamento, ele vai chamar de parecitações, quando se trata de captura e não descarga, né, dessas tensões. Vocês podem ler a questão que um eu vai se constituindo pelas parecitações. Então, o Freud diz que, em um determinado momento, essas pulsões parciais que funcionam de formas caóticas, elas vão se tornando, elas vão fazendo uma espécie de junção, um esboço do eu, e vai haver um primeiro investimento num objeto. Esse investimento num objeto, esse é um momento assim, muito importante, porque o Freud vai dizer o eu e o objeto se criam numa mutualidade, se criam num mesmo acontecimento. Então, só na medida em que há um investimento num objeto, existe já uma mínima catexia possível, e nessa mínima catexia possível para esse investimento, o eu também se faz junto com o objeto. E aí é muito interessante que, o que o Freud vai dizer? Nem tudo que esse eu onipotente, dessa sua majestade, o bebê, pode ter psiquicamente, nem tudo é possível. Por quê? Porque existe a relação com o outro e existe um embarreiramento com a cultura. Aí é que entra, metapsicologicamente, uma experiência importantíssima, que é esse outro, né? Esse outro que é quando esses pais que cuidam do bebê, esses pais, eles estão atravessados pela cultura. Então, uma mãe, ela não vai conseguir amamentar 2, 3 anos, ela é embarreirada pela cultura, em algum momento vai ter que acontecer o desmame, a criança vai ter que se afastar, a criança vai começar a lidar com algumas interdições. Então, a gente tem, numa perspectiva do narcisismo primário, um eu ideal, e, numa perspectiva do encontro da cultura, o ideal do eu. É muito importante a conceituação do ideal do eu, que o ideal do eu, que é muito comentado na psicologia das massas, é exatamente esse encontro com a cultura, é esse encontro com... você não pode, né, ter tudo, né? Você não pode investir em todos os objetos que você resolver, né? É a primeira limitação para o ilimitado que a sexualidade coloca como urgente para o homem. E aí tem um conceito importantíssimo que, quando esses investimentos se frustram, esses investimentos nesses objetos, né, desse narcisismo primário, desses processos de idealização e construção, nessas rupturas, nessas quebras de investimento, o eu é obrigado a trabalhar de uma forma muito interessante, porque nessa quebra de investimento, nessa interrupção dessa libido que está ilimitadamente investindo tudo que encontra, quando há uma quebra disso, essa libido, ela retorna para o lugar de origem, para o seu reservatório. Só que com uma peculiaridade. Quando ela retorna desse investimento interrompido, quando ela regride desse investimento, ela não regride mais com a mesma qualidade. Ela já regride com traços do objeto que ela tem que abandonar. É muito importante entender o que eu estou trazendo, porque é nessa regressão, é nesse desligamento e retorno ao eu, a esse eu do narcisismo primário, que se instaura uma outra qualidade, que aí sim se dá o narcisismo secundário, que o Freud chama de narcisismo propriamente dito. Ele vai chamar o narcisismo secundário como narcisismo propriamente dito, porque esse eu já com um precipitado de traços dos objetos abandonados, que esse eu vai se engrandecendo,
esse eu vai se armazenando, né, de traços dos objetos abandonados, e é assim que esse eu vai se expandindo. Então, uma das definições do narcisismo é que o narcisismo é o percurso, é a história de todas as lutas que o indivíduo faz durante o seu percurso. Todos os objetos, é a história dos seus lutos objetais. Então, algo desse investimento, quando ele retorna sobre o eu, ele vem carregado de coisas dessas escolhas objetais. Então, tem assim, conceituações muito interessantes. O que eu trouxe para vocês é o conceito de identificação. A identificação, para o Freud, é exatamente esse processo com que o eu investe e tem determinados momentos que é preciso desinvestir, porque a exigência da cultura e do ideal do eu vai tentar modelar essa sexualidade, esses investimentos. Nessa modelação que vem da cultura, que vem do ideal do eu, é que o indivíduo vai tendo que, olha, eu invisto, desligo, mas ao desligar eu levei um pouquinho do outro para dentro de mim. Então, tem assim algumas definições muito interessantes. O narcisismo e o eu é feito com uma pluralidade de pessoas. Então, o conceito de identificação, ele é muito assim, olha, eu sou um pouco o que o outro, uma parte do outro. Eu tenho em mim um pouquinho de cada outro que eu encontrei pela vida, né? De partes, parcialidades, proporcionalidades. Então, esse conceito de identificação, ele vai ser muito interessante, porque nós vamos estar trabalhando com um aspecto da libido, que é enlaçar, se relacionar, investir o outro e trazer esse outro também para dentro de si. Tem mais, assim, esse conceito do narcisismo, da libido e da identificação, tá chegando bem para vocês? Queria dar uma paradinha. Tá legal? É complexo. Tá sensacional, não para não, tá sensacional. Tá bom, não, porque a gente... Porque o que acontece? A psicologia das massas tem uma complexidade, vocês vão ver ele falando. Ideal do eu, identificação horizontal, identificação vertical, laços libidinais entre os semelhantes, que é a fratria, relação vertical com o líder, que está no lugar, né, esse eixo mais de um ideal do eu, da cultura. Então, se a gente não maneja conceitualmente o que o Freud quer dizer no narcisismo, a gente fica sem entender que o que é o ideal do eu. Então, a gente tem no narcisismo primário, regido pelo eu ideal, que é embarreirado depois, quando chega no narcisismo secundário propriamente dito, já tem um modulador, já tem uma instância que chega e já chega chegando, né? Já é o encontro com a alteridade, com a diferenciação, o que o outro quer de mim, o que a cultura quer de mim. E esse embate, aí o corte que o Freud vai trabalhar na psicologia das massas. Ele vai trabalhar com toda a segunda tópica já esboçada, embora ele não chame isso, nem chame ele não vai chamar de super-eu, ele vai trabalhar com o eu ideal do eu, porque o ideal do eu ainda é uma nomenclatura da teoria do narcisismo, mas a gente vai ver que na segunda tópica, ele já pega ideal do eu e já chama de super-eu. Então, o Freud, na psicologia das massas, o que ele vai trazer? Que os processos diferentes da primeira tópica já são instâncias que vão emergir por diferenciação. Então, o ideal do eu,
que é tão comentado na psicologia das massas, ele vai se diferenciando do próprio eu. E é muito interessante entender isso, porque essa diferenciação, esse eu vai se diferenciando, o ideal do eu vai se diferenciando do eu, e detalhe, vai se colocando em conflito com ele. Essa é a dinâmica metapsicológica muito interessante do Freud, porque uma instância nasce diferenciada da outra e ainda se coloca como polo conflitante. Então, entender que esse ideal do eu vai ser essencial para entender, né, não só a questão da análise do eu, do que acontece intrapsiquicamente com o indivíduo, mas como é que ele vai se movimentar na massa. Então, vocês vão ler, em determinado momento, no capítulo 7, que o Freud, ele coloca assim, vários tipos de identificação. Tem a identificação primária, como eu havia mencionado na aula passada, antes dessa escolha de objeto, antes do narcisismo propriamente dito, mas é a forma mais remota de ligação libidinal, que é com o pai que protege e com a mãe que nutre, que é mais da fase oral canibalística, que para incluir no psiquismo tem que devorar o objeto. Mas é muito interessante vocês entenderem como é que o Freud vai contextualizar isso em relação à incorporação oral, mais no totem tabu, fica aí essa indicação. O Freud também, na psicologia das massas, ele vai trabalhar alguns aspectos do luto e melancolia também, quando traços desse objeto, dessa identificação, são incluídos no eu, mas esses traços do objeto abandonado ou perdido tomam uma tal proporção, quando Freud diz, quando a sombra do objeto recai sobre o eu, e não se tem, o eu, fica completamente tomado por esses traços do objeto, com comprometimento do princípio de realidade. Ele dá um exemplo muito interessante na psicologia das massas, que é uma criança que perde o gatinho, e ela começa a agir como gatinho, a miar e a não se diferenciar em relação a esse objeto. E o Freud vai dando esses exemplos assim bem palatáveis para ir teorizando sobre os processos identificatórios. Então, quando se pensa no eu, da metapsicologia freudiana, que se dá via identificação, como um precipitado, uma sedimentação de objetos abandonados e traços desses objetos, nós estamos falando desse narcisismo que se dá por identificação, que se dá economicamente, libidinalmente, com investimentos e desinvestimentos e com essa sedimentação dos objetos abandonados. E que mais? Tá. Um pequeno comentário, que é o conjunto dessas identificações de um indivíduo forma nada mais, nada menos que um sistema relacional coerente no seio de uma instância como superego, como supereu, instaura-se muitas exigências. Então, nessas identificações, elas são conflituadas, não são alinhadas, não tem nenhuma relação amansada, porque o que se tem são exigências da cultura, exigências de um supereu, ideais culturais, mais importante, ideais culturais não harmonizados entre si. Toda a teoria do Freud, ela é uma teoria que, de cara, ela se dá no jogo de forças, ela se dá no conflito, ela se dá por oposição, ela se dá por embates, ela se dá por proporcionalidades, por misturas, por mutualidades. Então, é interessante a gente entender aí essa polarização, essa luta de forças do eu com o ideal do eu,
as exigências culturais, acordos, desalinhos, que é o que o Freud, eu assim, muito en passant, eu trouxe para vocês, assim, uma metapsicologia, assim, modelo pocket, né? Para a gente poder entender onde é que o cara quer. Então, eu peguei, né, pretensiosamente, só esse, né, tentando fazer um resuminho e tal, para pegar esse conceito do narcisismo primário, secundário, e como é que o ideal do eu, ele de cara vai se conflitar, né, com o eu, com as pulsões sexuais, é uma negociação, quer dizer, é inegociável muitas vezes, né? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisinha aqui. Tá. André, eu posso fazer uma pergunta? Claro, Pedro, vamos lá. Me interrompe mesmo, senão eu vou... Tá. Não, é porque eu tenho ouvido falar de identificação reativa, ou seja, né, uma identificação onde há um referencial, né, algum traço do pai que foi visto, né, mas que a pessoa não quer ser aquilo, né, aquilo se torna dentro dela. Isso cabe dentro desse arranjo aí? Ótima pergunta, Pedro, porque quando Freud trabalha, né, essa constituição psíquica, esse narcisismo, que é uma luta, né, é uma história desses lutos objetais, é uma história... o Freud diz que não tem nada manso, é amor e ódio, né? É amor e ódio, né? Não é uma coisa... essas identificações, elas vão nesse emaranhado e vão constituindo o próprio complexo de Édipo. O complexo de Édipo, se a gente pensar assim num assoalho metapsicológico do complexo de Édipo, são essas identificações, amor e ódio, é violência, tanto é que o Freud traz que o que faz, né, por exemplo, essas identificações, você... Estou pensando assim em relação à clínica, né, que é sempre mais palatável. A gente às vezes percebe na clínica que, em relação a alguns sofrimentos psíquicos, muitas vezes uma criança vai se identificar, muitas vezes não com o mais bonzinho, mas às vezes com o mais forte. Aquele que, de repente, muitas vezes gritou mais ou foi mais violento, porque a violência também produz subjetividade. É amor e violência. Muitas vezes uma sexualidade, essa premência, né, essa intensidade da sexualidade, ela não amansa na base do amor. Muitas vezes é na base de algo que possa... algo sempre de podre na lei, né? Me lembrei agora do que o Foucault coloca também, né? Há sempre algo de violento na lei. Então, essas histórias não são mornas. Então, muitas vezes, uma análise, Pedro, ela vai ir percorrendo, desbastando essas identificações. Por isso que uma análise, às vezes, é tão dolorida, porque você vai... É como se fosse assim, aquele jogo de cartas, né? Que você vai abrindo o baralho, né? Você vai fazendo regressões, você vai se dando conta, né? Quais são os seus ancoramentos identificatórios, e você vê que você tem essa pluralidade de investimentos e de constituições no seu eu. Você tem o pai violento, às vezes o pai submisso, a mãe, né, do desmentido. Você vai entrando em contato com um estranho íntimo que está nesses processos identificatórios. Então, cabe a análise para ir desbastando essas construções identificatórias até que você vai, né, se diferenciando e vai, se a gente pode pensar assim bem, você vai conhecendo todas as pessoas, essa pluralidade de pessoas que tem em você. E você vai fazendo suas escolhas, né? Esse eu quero, esse eu não quero, esse eu não consigo não querer.
esse aqui é demais para mim, eu preciso criativamente ir rompendo com essas identificações que eu não quero mais, que elas foram, muitas vezes, identificações, talvez muito mais incorporações, coisas assim muito violentas, e criativamente você pode... uma análise vai passar pelo narcisismo, aí desbastando essas identificações. Mas é uma ótima pergunta, uma excelente pergunta. E tem umas consequências sociais. Eu fiquei pensando um pouco na Hannah Arendt, né? Que ela tem a parte no totalitarismo, ela fala da necessidade do inimigo comum, que seria a identificação reativa, e da identificação com o líder, que seria a identificação positiva. Então, precisa dessas duas articulações para se formar um conjunto. E isso tem uma interface grande com Freud, não é? Porque o Freud ele vai fazer muitas críticas. O Freud, nesse texto, ele tem uma característica, Pedro, que ele vai desmontando muita coisa. Ele diz assim, bom, um pai e uma família se estrutura dentro de uma horda, né? A família é o primeiro grupo que existe, é o grupo mais primitivo. O pai, para o Freud, tem esse eixo organizador. Eu estou enfatizando isso para a gente pensar no homem pós-moderno, né, onde isso vai mudando um pouco. Então, fica aquela questão assim, nesses sistemas identificatórios, o mal eu vou projetar lá fora. Tá? Porque eu só preciso... Né, a imagem idealizada que eu tenho de mim mesmo, tudo que é ruim, eu não quero fazer parte disso. O Freud vai trabalhar principalmente no mal-estar, que é o narcisismo das pequenas diferenças. Eu sou bonzinho, o outro é mau. O outro é o inimigo que eu vou combater. E o outro é transformado em inimigo, não é porque o outro é mau, porque eu preciso odiar alguém. E preciso me certificar narcisicamente que comigo estão as qualidades e as perfeições. Há uma tentativa de um retorno permanente, né, a essa... O difícil exatamente é esse conflito, né, o eu ideal, o ideal do eu, que o humano ele sempre vai tentar restaurar essa imagem idealizada de si. Então, uma das infelicidades é que o que mais temos são as imperfeições, são os desalinhos, os descaminhos. Então, o humano está sempre querendo se equilibrar, tentando se equilibrar, se ajustando aos ideais, né, da cultura, ao ideal do eu. Muitas vezes, o Freud vai trabalhar que o ideal do eu é tão exacerbado, é de tamanha tirania, que aí o que vai acontecendo é uma coerção muito grande, é uma espécie de massacre, né, onde o indivíduo estaria sempre aquém desses ideais, né, aquém dessas... Isso é interessante também para a gente discutir o sofrimento psíquico na contemporaneidade, né? Agora, tem coisas assim muito interessantes, a gente ainda tem aí uns minutos para poder pensar assim, ainda algumas estruturas do texto, porque o Freud, eu até comentei isso na apresentação passada, o Freud ele vai trabalhar um conceito que ele não vai abandonar, que é a questão do desamparo, que muitas vezes o humano vai negociar mais a proteção do que a satisfação, e isso ele começa a desenvolver na psicologia das massas, e ele abre o leque mesmo no mal-estar. Então, muitas vezes, estou pensando até, Pedro, naquela sua pergunta, aquele seu comentário dos chimpanzés, que os chimpanzés, eles não topavam, né, essa questão da sexualidade, né, e aí pensando, né, nessa questão, quando o homem entra em contato, né, com a cultura, com o mal-estar, e com talvez o chimpanzé não passe por essas experiências
como o desamparo, né? O poder, essa noção, né? Dessa interiorização do que seria dessas identificações, dessas estruturações, né? Eu acho que eu fiquei pensando que o homem, ele vai abrir mão também das satisfações quando ele se dá conta que ele vai se assujeitar muito mais a uma miséria psicológica ou a uma supressão, porque a cultura, com os seus ideais com os seus ideais e com as suas pressões sociais, ele vai se sentir muito mais fora e num desamparo do que a sexualidade. Ele talvez esse seja um acordo infeliz. Ele vai topar ser infeliz, mas ele não vai conseguir abrir mão desses ancoramentos identificatórios, desses pertencimentos. É só uma hipótese, tá? É uma pergunta para a gente pensar. Esse atravessamento pela cultura. O negócio claro. O negócio é o aproveitamento, o atravessamento por qual cultura, né? Quer dizer, o lance é que pro Freud, né? O Freud meio antropologiza isso. Quer dizer, ele pega um comportamento cultural que é nosso, que é muito ocidental, que é muito específico e tal, e transforma isso na cultura com letra maiúscula como se fosse uma coisa constante, necessária, né? Tipo, sei lá, né? Europa, romantismo alemão, todo um contexto de uma civilização assim massacrante, né? A aposta civilizatória do Freud é para acabar com a festa e com a felicidade da fruição, né? É para tipo detonar mesmo. Você quer ser protegido ou você quer ser feliz, né? Você quer tipo assim, não dá para ter tudo, né? E no caso, cada vez mais a gente é desprotegido e infeliz, né? Porque a sociedade não protege mais nada, né? Eu fiquei preocupadíssima, porque quando... né, aí a gente vai chegar lá na discussão da pós-modernidade, porque quando esses ancoramentos faltam, guerra, né? É a própria civilização, é a civilização autofágica, porque a civilização ela vai se destruindo, né? Aí você tem um monte de possibilidades alternativas, né, de encarar essa troca civilizatória, essa negociação com proteção, cuidado, satisfação, não sei o quê. Então, você tem antropologias que apontariam a gente para outra direção, tipo Malinowski, Pierre Clastres, né? Então tem alternativas aí, pensar isso. A gente encontra, assim, um interlocutor do Freud, que é atualmente um dos que eu sou apaixonada, que é o Eugênio Henriques, que vem na formação agora em novembro. Ele vai estar em Paris e vai falar pelo Zoom. Que ele diz assim, que ele trabalhou com a psicologia social, clinicou lá na Sorbonne, que ele diz o seguinte: a psicanálise, ela também é contra a cultura. Porque uma pessoa que passe por um processo analítico, que vai desbastando todas as suas identificações, a psicanálise vai na direção da contracultura também. Porque se existe algo criativo de um processo analítico, esse humano, esse indivíduo, se colocar em oposição ao que o outro quer de mim, ao que essa cultura... às custas de uma proteção, de um engodo de proteção. Eu quero mais que tudo exploda, né? É claro que quem faz análise não vai virar um primitivo, né? Não é nos povos primitivos que o Freud diz que se encontraria felicidade. Mas o Eugênio Henriques, ele consegue uma leitura do Freud nessa linha de tensão, porque ler o Freud é o seguinte, não é afirmar um sentido só, é sempre uma sobredeterminação. Você está na cultura, mas é importante se diferenciar.
né? Aí tem aquela questão, a pessoa começou a fazer análise, já largou a esposa, largou o marido, já trocou de emprego, já foi morar já foi morar em Itaipava, está plantando cogumelo, já, né? Assim, tem alguma coisa de revolucionário na psicanálise que é interessante a gente pensar que ela emergiu, né? De um ser como Freud, né? Ali, super da cultura burguesa, embora o Freud tenha morrido só com 2 ternos, não tenha conseguido a cátedra, né, da Universidade de Viena e ter sido considerado um outsider para a época, o Freud, hoje a gente gosta do Freud, valoriza, mas o Freud, na época dele, ele foi um outsider, ele começou a falar um montão de coisas esquisitas, que os bebês tinham sexualidade, né, que as crianças, né, ele foi um outsider durante muitos anos, mas ele emergiu num berço cultural, tradicional, né? Uma série de situações assim, mas é interessante a gente pensar que a psicanálise, ela considera a cultura como essa expressão do que há de mais carcerário no humano, né? Porque a civilização e a cultura, ela é coercitiva, ela é massacrante, mas, ao mesmo tempo, ela é o que mantém a vida. Tem esse paradoxo. Então, ler Freud é o tempo todo pensar nessa sobredeterminação, nessa linha de tensão, nesses paradoxos, não é? Bom, depois desse passeio pela metapsicologia, a gente volta para o texto, a psicologia das massas, e numa interlocução com Eugênio Henriquez, né? É interessante que o Eugênio Henriquez, ao ler o Freud, ele vai trazer o seguinte, que, cada cultura produz um tipo de sofrimento psíquico. Na época, né, do Freud, a gente tinha o sofrimento das histéricas. Hoje, a gente tem os sofrimentos estão muito mais no campo da melancolia, das neuroses narcísicas, do que sofrimentos psíquicos que se dão por uma limitação da sexualidade, da satisfação sexual. Pelo contrário, né, às vezes o imperativo se satisfaça a qualquer preço, e a todos a gente tem aí a hipótese repressiva do Foucault, que é muito interessante também, quando algo, né, quando a repressão se dá pelo excesso de fruição, é muito interessante. Mas não tem como a gente, nenhuma posição é fixa. O Eugênio Henriquez, quando propõe esse diálogo com Freud, ele vai dizer o seguinte: cada cultura, pegando um pouquinho essa sua questão, Pedro, cada cultura vai produzir um tipo de mal-estar, um tipo de sofrimento psíquico. Então, ela sempre é sobredeterminada, o ambiente e a cultura vão ter sempre posições identificatórias, o ideal do eu, quer dizer, vão ter sempre exigências culturais. Eu gosto muito da Butler, da Judith Butler, porque ela traz, assim, naquele livro, Os Quadros da Guerra, ela traz, assim, quando a cultura decide o que tem valor de vida. É muito interessante. A Hannah Arendt, na Banalidade do Mal, também traz discussões interessantíssimas. Porque quando a cultura decide o que tem valor de vida, o que não tem valor de vida pode ser desperdiçado. Então, quando ela diz assim, na guerra, a vida pode ser desperdiçada. Numa luta, por exemplo, cultural, com essa emergência da supremacia branca, né, a vida que não né, pode ser desperdiçada, pode ser marginalizada. Então, o que a gente vai encontrando, né, nos problemas de gênero, né, no perfazer, é muito interessante. Então, o Henriquez, discutindo com Freud, ele vai dizer que não tem como enquadrar em categorias as respostas de como é que o homem
se produz e como é que o humano vai atendendo às solicitações do seu ambiente e às evoluções dos momentos históricos, né? Então, cada tipo de sociedade vai produzir cada tipo de situação, de impasse civilizatório. Então, aí ele vai trazer interessante que a histeria no capitalismo, a perversão nos estados industriais avançados e a paranoia nas indústrias despóticas, né, e neuroses narcísicas. Fica aí uma questão para a gente assim, debater também, né? Então, mais ele vai dizer o seguinte, bom, as identificações para o Freud na psicologia das massas, elas vão se dar no eixo vertical, vocês lembram? Vertical por quê? O Freud tem como base todos esses primeiros ancoramentos identificatórios, o líder está no lugar desse pai, né, que é o pai da horda primitiva, que é o eixo organizador, e que, além dessa relação com o pai, se desenvolve também uma fratria. Então, os laços libidinais vinculam os indivíduos em dois seres, o chefe e os semelhantes, e implica, igualmente, ao fato de uma liberdade de indivíduos, existiria uma falta de liberdade, existiria uma espécie de vínculo opressor em alguns grupos, né? Então, o Freud, ele foi na época, quando ele escreveu Psicologia das Massas, foi uma época complicada na Alemanha, foi quando Hitler assumiu a presidência do partido, que já estava com uma representatividade, né, na hashtag. Aí, então, algumas pessoas dizem, bom, o Freud foi um visionário. A gente não tem como, a gente pode lançar perguntas, né? Mas que o Hitler e o Goebbels leu o Le Bon, ele leu. Porque toda a estratégia, toda a campanha publicitária do nazismo foi feita ipsiliteris, ali em cima do Psicologia das Massas, do Le Bon. Mas assim, sem tirar nem pôr. Toda a vinculação, né, o Hitler como aquele pai, né, que agradava a todos, aquele carisma da oratória. Então, agora é interessante, assim, um pouco discutido no nosso encontro passado, a massa, as tendências eróticas seriam desviadas quanto à sua finalidade. Então, um egoísmo, ele iria, pela via do ideal do eu, se transformar em altruísmo, e por aí a gente teria essa rota dessa libido desviada para o processo civilizador. É claro que o Freud coloca, assim, muito, né, nesse diagrama, mas ele vai mexendo, o Freud ele vai trazendo, assim, bom, para haver uma cooperatividade, esses laços identificatórios tem que ter esse reconhecimento do líder, quando o líder é colocado nesse lugar do ideal, do eu, as identificações entre os integrantes do grupo funciona assim como um polo atrativo, uma identificação com o líder, quando o ideal do eu, quando algo do ideal do eu é ocupado esse objeto investido, idealizado em relação ao líder, ocupa esse lugar do ideal do eu, e quando os mesmos membros desse grupo se reforçam entre si, colocando o mesmo objetivo no lugar do ideal do eu. Então, a gente encontra, assim, uma espécie de maquete que o Freud faz de como é que alguns grupos, no extremo, é claro que, vamos pensar o seguinte, o Freud tem uma teorização sobre os grupos e a gente pode produzir infinitas configurações, que é aquele grupo bacana, que trabalha com laços, com uma posição crítica
assim, desenvolvida, de vez em quando o grupo se junta, se separa, produz revolução interna. O Freud diz que com essa configuração, 1000 coisas podem acontecer, 1000 variações. Um grupo que produz, se junta, produz uma coisa bacana, depois se separa. Um grupo que se junta e derruba um poder totalitário. O Freud diz que é possível 1001 configurações, mas ele discute alguns fenômenos da história que são perigosíssimos, que é quando existe um ideal muito totalitário, um ideal que, num determinado momento dessa luta, agora eu vou falar, lembrem do que eu trouxe da metapsicologia, quando, por exemplo, o eu, que se opõe, que se diferencia, o ideal do eu que se diferencia do eu, e se coloca como uma instância ideal, modelando, direcionando e dizendo que a cultura quer que faça, negocie suas pulsões, negocie sua satisfação, as suas satisfações pulsional, está aqui. Só que o Freud vai dizer que em um determinado momento o ideal do eu se torna tão grandão, tão dilatado, que ele vai esmagando o eu. Quando vai esmagando o eu, alguns fenômenos começam a acontecer. Suspensão, né, de alguns julgamentos, suspensão, né, de algumas... Aí a gente vai tendo fenômenos em massa. Por esse instrumento freudiano, existem 1000 críticas possíveis, mas também existem muitas leituras possíveis de fenômenos. O Freud vai dizer que o risco de tudo seria os processos de idealização extrema, que é quando uma pessoa, um líder ou uma ideia, ou quando uma ideia pode ter essa função organizadora do ideal do eu. Então, não necessariamente precisa ser um ente, mas, às vezes, uma ideia. Uma ideia, ela é capaz, uma imagem, uma ideia, é capaz de ter essa pressão e haver, o Freud vai diferenciar 2 acontecimentos. No enamoramento, você tem troca, né? Você investe, você tem, você recebe, é uma troca. Na idealização, não. O objeto investido, ele fica tão inflado, tão superpoderoso, tão, de uma tal dimensão que o eu se esvazia e se esvazia tudo. Então, a gente tem, assim, aqueles movimentos de massa, onde se mata, assassina, onde não se questiona a servidão voluntária, que é um termo que vocês já devem ter escutado muito, e que é muito interessante, né? Que a servidão voluntária é quando, metapsicologicamente... Antônio, quer falar? Olá. Fala, Antônio. Boa noite. Com licença, professor Pedro. Não tem como a gente não referir agora a senhora estava falando muito da questão da massa, e o capítulo 7, né, que é sobre a identificação, que a senhora tratou na aula passada também, não tem como a gente identificar, por exemplo, desde domingo, com os acontecimentos na Bolívia, as pessoas aqui no Brasil estão fazendo uma leitura de que, de repente, houve um movimento de massas e que é o povo mais simples que tomou, através das eleições, retomou o poder, né, e ficou mais à esquerda. E nós aqui no Brasil, principalmente as pessoas de esquerda, que estão mais desamparadas e muito machucadas esses anos todos, começaram automaticamente a se identificar com as forças políticas na Bolívia, sem fazer nenhuma análise interna. A primeira coisa é a suspensão da razão, né? A gente não entende exatamente o que está ocorrendo lá e suspende o julgamento e passa a dizer, bom, se o povo lá conseguiu, a gente também consegue reverter o que aconteceu conosco. Só que lá não foi só o povo, né? Tem toda uma ideia, como a senhora diz, uma ideia que mobiliza, que é os povos originários, tem uma ideia que mobiliza isso. Há um líder que está fora do país, portanto, não está sofrendo as pressões, né, da sociedade, das forças políticas internas,
e há todo um movimento de tentativa de reequilibrar a luta política. Então, como nesse texto é muito presente a questão de que as massas só se mobilizam pela emoção, né, elas colocam a emoção na frente da razão, quando eu vejo essas análises desde domingo, né, quando teve a eleição desde domingo, que aqui no Brasil a gente está mais emocionado com a vitória na Bolívia do que os próprios bolivianos. Sim, tem algo que eu vejo lá que é muito íntimo meu, algo que me constitui também. Muito bom esse exemplo, Antônio, porque algo que, primeiro que a gente hoje tem a globalização que nos possibilita, né, esse laço, mas quando você traz, porque é importantíssimo o detalhe da sua pergunta, porque nós não estamos movidos por uma razão, tem algo do nosso afeto, da nossa emoção, que nos constitui. Então, o que está acontecendo lá passa a ser meu também. Nos mobiliza. Nos mobiliza, mas de uma forma muito particular. Assim, essa questão da parte do todo, o movimento que aconteceu, né, com a morte do Floyd, foi uma questão que ninguém imaginava, esse movimento de massa, porque em vários lugares do mundo, aquela morte assistida foi uma coisa assim tão impactante para todos nós, que todos nós passamos a ser um pouco Floyd. Ninguém conseguiu respirar, né? Ninguém também conseguiu respirar. Então, esse movimento da massa, que dizia também, em brados, eu não consigo respirar, então, tem algo, né? Quando teve aquele assassinato, né, da equipe do Charlie Hebdo, todos nós somos Charlie Hebdo, né? Então, tem algo que nos constitui, faz uma ocupação no nosso psiquismo, que numa miragem, numa vertigem, é como se parte nossa também, nós também nos constituímos através desses acontecimentos, e isso passa a nos constituir também. Nunca mais esquecemos, são traços, né? São experiências que, doravante, vão fazer parte do nosso eu, do nosso psiquismo, né? Então, como é forte isso? Como é forte? A Ana Cecília tinha perguntado um pouco antes, né, sobre o eu que se diferencia. Né? Você podia falar um pouco mais sobre isso? Ela disse, né, esse eu esmagado citado é o eu ideal. Não entendo muito esse conceito do eu que se diferencia, que eu é esse. Na segunda tópica, na segunda teoria pulsional, o Freud, ele não vai mais falando o Freud vai abandonando mais a questão da topologia, e ele vai ficando mais dinâmico e mais econômico. Então, o eu, o ideal do eu, ele vai se diferenciando do eu e vai se colocando em conflito com o eu. Então, o ideal do eu, ele vai se formando através de uma diferenciação, né? Aqui está o eu, né? E algo vai se diferenciando do eu e vai se colocando em oposição ao eu. Esse algo do eu que vai se diferenciando e começando a se opor e a entrar em conflito é o ideal do eu, e esse conflito, essa diferenciação vai se produzindo em confronto com a cultura. Então, nos processos de idealização, acontece uma coisa muito... o Freud, metapsicologicamente, ele vai descrevendo o que acontece com o eu na idealização. O eu, ele vai investindo no objeto, e esse objeto, ele vai adquirindo tanto valor, né? Ele vai adquirindo, assim, tanto valor, porque o Freud, no narcisismo, ele vai trazendo assim, existe uma parte dessa energia do eu que se mantém no eu, não vai circular, que é as pulsões do eu, de autoconservação, que estão ali para manter o eu inteiro,
E tem uma outra parte dessa libido que vai ser dirigida para os objetos. Aquilo que a gente estava comentando, né? O eu vai lá, dispara a libido, recolhe. Dispara, recolhe. Então, ora está disparando, ora essa libido vem e toma o eu novamente e carrega, né, energeticamente a catexia, volta e esse eu fica bonitão, né, energizado, tal, todo bacana. Na idealização, esse eu se esvai, porque o objeto investido, ele fica tão supervalorizado que esse eu se esvazia. Ele vai se esvaziando e esse objeto, ele vai se esvaindo, e o que fica... E aí, o que o Freud também vai trazer? Que o ideal do eu também vai se enfraquecendo, e que esse objeto vai ocupar, ele fica tão idealizado que esse objeto vai ocupar o lugar do ideal do eu. Olha só que dificuldade que vai acontecer. Então, é aí que se tem a maior das tiranias, nesses processos de idealização. Quando o ideal do eu vai ser algo idealizado e único, que vai assolapar, que vai causar aí um esmagamento, e aí a gente tem a impossibilidade da crítica, a qualquer, e aí a gente tem a questão por exemplo, se a gente pensar os oficiais que foram, né, a gente pensa assim no genocídio em massa, né, quando eles foram para Nuremberg, eles falaram, olha, nós seguimos ordens, né? Fica isento a qualquer capacidade, né? E aí você tem uma idealização e coerção, o que é pior, né? Porque qualquer oficial que tentasse desertar era assassinado também. Então, existem, né? Nessas construções teóricas do Freud, a gente pode ir fazendo aí uma combinatória, através da análise do eu e da análise dos fenômenos em massa, a gente pode ir produzindo mil e umas reflexões, né? Mas o Freud, ele faz uma denúncia ao que seria o exagero de uma idealização e quando esse objeto idealizado ocupa esse lugar do ideal do eu, porque aí você já tem um esmagamento, talvez um esvaziamento desse eu, desse ideal do eu, e o que ocupa esse lugar aí soberano esse objeto idealizado, esse lugar do líder e idealizado. Aí você tem assim uma suspensão, e até que ponto, assim, grandes crimes da humanidade que foram praticados, né, em massa, é uma leitura possível, né? Não estou dizendo que seja a única, mas a gente poder acompanhar, né, o instrumento freudiano, né? Deixa eu ver se tem... mais alguma coisa? Alguma pergunta? Vamos lá, Pedro. Eu queria fazer um comentário assim da questão da identificação, né? Vamos lá. A identificação, me parece, eu vi um vídeo no YouTube que é bem interessante, né? Um pai pega, amassa algum lixo qualquer e joga no chão. Daqui a pouco vem um filhinho, né? Amassa também alguma coisa e joga no chão, né? Quer dizer, o pai não diz assim, você pode jogar no chão. Aquilo é emocional, aquilo é identificatório, né? Então, esses traços, né, que vêm para dentro da gente são traços com uma carga afetiva, porque é uma leitura nossa daquilo que é observado, né? Então, o contato com aquilo já é uma carga afetiva. Quando o Antônio falou, né, porque a emoção é muito forte, porque a gente se identifica com o pessoal da Bolívia e tal, não sei o quê,
é porque não tem outra maneira de ser. Porque a própria identificação, ela, eu acho até em si, ela tem uma carga afetiva muito grande, porque senão ela não acontece. Importantíssimo esse comentário, Pedro. Você está ajudando bastante assim na aula, porque você pegou o clique da questão. A identificação, ela não é um mecanismo intelectual. Ela é afetiva, é um mecanismo afetivo. É necessário que algo seja investido, tenha aí algo que passa pelo afeto, pela libido, pela emoção e pelo inconsciente, porque nem sempre essas identificações, elas estão, embora elas não estejam na presença, elas estão presentes. Então, esse menino, ele pode, anos depois, sem esse pai nem mais estar vivo, e ele afetivamente ter uma conexão com essa experiência com o pai, e ele reproduzir algo desse laço libidinal com o pai. Essa pergunta é importante porque não é um mecanismo intelectual. Embora o Freud ele explique metapsicologicamente como é que se dá a suspensão da racionalidade, a suspensão de uma crítica ou a suspensão de uma intelectualidade, ele não trabalha com os processos racionais. Ele nem com o pragmatismo. Ele trabalha com a sexualidade, com os encontros afetivos e com a questão do inconsciente. Então, é um universo que é diferente, não é? É diferente. Então, quando a gente pensa um grupo social, esse grupo social ele tem uma transversalidade, ele tem uma intersubjetividade. Por exemplo, todo movimento de massa vai estar atravessado pela ideologia, pela política, pelo que por uma revolução, por uma estratégia intelectual, mas ele também vai estar atravessado por uma paixão, por um afeto. Se a gente puder, né, nesse encontro de hoje, entender essas linhas, né, essa pluralidade, né, essa intersubjetividade, quer dizer, esses atravessamentos subjetivos que uma revolução ela é composta de tudo isso. Uma coisa que me chamou a atenção, né, do movimento que começou nos Estados Unidos, né, Vidas Negras Importam, a gente teve ali um movimento, eu não quero ficar, vamos analisar, tem coisas que são inanalisáveis, mas só para a gente pensar essa massa que começou de vários lugares do mundo, um olhando o outro, as pessoas, ali não teve uma articulação, assim, olha, nós vamos fazer uma revolução, vamos sair na rua. As pessoas fizeram cartazes dentro de casa, cada um escreveu de um modo, cada um foi com não foi nada orquestrado, foi uma comoção, né? Assim como muitos outros fenômenos foram acontecendo. Então, são coisas para a gente tentar, né? Como é que se introjeta, né, algumas experiências, algumas realidades, algumas catástrofes que acontecem, né? O que importa na vida, né? Quais são os encontros que importam na vida e o que cada encontro, cada catástrofe, cada bom encontro ou mau encontro vai passar a nos constituir de algum modo, né? Afetivamente, subjetivamente, e vai mudar nossa relação com o outro e vai modificar o nosso eu também, né? Pensando metapsicologicamente. Ninguém foi mais a mesma pessoa depois de algum evento, né? Então, como é que a gente pensa isso, né? Acho que a Ana Cecília quer fazer uma pergunta, André. Oi, vamos lá, Ana Cecília. Eu fiz a pergunta anterior. Não, só para compartilhar aqui o que vocês estão falando, porque eu estou lendo um livro sobre a criação do Exército Brasileiro para um trabalho, e o livro ele está falando muito assim como que esse ideal, né, nacional de você estar fazendo parte do Exército, ele é durante um
um período, ele se modificou com um cara chamado José Pessoa, que ele falou que ele queria criar um novo estado psicológico para os cadetes, assim, porque para ele não existe prisão mais sólida, e ele exatamente fala isso na autobiografia dele, que não existe prisão mais sólida quando uma pessoa se torna prisioneiro de dignidade pessoal e tal. Então, como é que o Exército também vai vender um pouco esse lugar do afeto para você comprar o ideal da nação, né? De lutar, e me lembrou o que vocês estão falando mesmo, né? Porque tem esse afeto da revolta e tem o afeto também da defesa, né? De defender a todo mundo, observar, né? É interessante. Muito interessante, Cecília, muito interessante, porque o Freud trabalha os dois tipos de massa, que ele chama de massas artificiais, que são as mais sólidas, as que são mais indissolúveis, porque tem, né, essa figura, né, no Exército tem a figura da patente, né, do general, que vai coercitivamente, ou por ideal, ou admirado pelas qualidades, ou pelo poder de coerção. Na igreja você tem, né, o bispo, o papa, e a tal irmandade, né, todos são irmãos, e com isso, se por um lado existe o bom, né, de uma organização, um exército, ele vai cuidar da defesa, das fronteiras, tal, até a página 2, né, mas pode se transformar num grande... Né, num grande catástrofe, né, em relação à liberdade, à forma de pensar, à criatividade. Então, como Freud fala no mal-estar, a civilização, ou ela tem vários poderes de se autodestruir, né, de destruir a criatividade, o que ele chama de miséria psicológica, e a gente vai tendo, assim, 1001 reflexões em relação a isso, né? Agora, tem situações, assim, que o Freud vai avaliar que são interessantes, que algumas neuroses se dissolvem quando as pessoas entram em grupo, né? É um outro fenômeno interessante, que tem alguns tipos de sofrimento psíquico e neurose, e aí a gente tem a questão libidinal também, aí a gente pode fazer uma reflexão, por exemplo, que determinados tipos de sofrimento psíquico, eles se deslocam, algumas dores psíquicas se deslocam quando a pessoa passa a pertencer a um grupo. Então, o grupo também tem os seus efeitos, né? Por exemplo, a gente tem os grupos de AA, de NA, onde todos se ajudam, tem um eixo organizador, mas, e muitas vezes, também, o ódio também mantém o grupo junto. Então, quando você pertence a um grupo, a sua bolha, e você passa a odiar o vizinho, quanto mais você odeia o vizinho, o ódio também por identificação, né? Vamos pensar que o afeto não é só a coisa bacana, o ódio também é um afeto importantíssimo, e é muito, né, a coesão do ódio, nossa, né? Então, a gente, enquanto eu estou odiando o meu vizinho, todas as qualidades boas estão comigo, e eu me identifico com os meus semelhantes do grupo, e todos nós vamos... Então, o Freud diz que o ódio é um afeto que junta muitos grupos, que vamos odiar para nos mantermos coesos. É muito interessante, né? Então, quando a gente vai passeando pelo texto, a gente vai tendo, assim, né, o Freud é bem analítico, né, ele não perde o estilo dele, ele vai, cada parágrafo, ele vai ali escrevendo e fala, né, como é que, através dos grupos, né, os grupos também se protegem, né, eles também se protegem do diferente, né, do que é intolerável, e é interessante... quando o Freud diz assim, que o laço libidinal também é uma grande armadilha. Ele dissolve alguns sofrimentos psíquicos, agrega o laço libidinal, quando ligado a grupo, grandes empreendimentos são feitos, né?
Alguém escreveu aí no chat alguma coisa sobre o ódio. Dá para ler aí, Pedro? Foi a Isabelle Viafan. Andréia, falando sobre coesão, inclusive pelo ódio, mas o que faz uma massa se dissolver? Boa pergunta. O Freud ele vai dizer o seguinte, que muitas massas são temporárias. Elas são instantâneas, né? Elas dão aquele boom assim, né? Aquele frenesi, e numa descarga, muitas vezes acontecem descargas, outras massas se juntam em torno, né, de grandes empreendimentos, e para isso tem que haver um desvio de meta, né, para o Freud, algo que não se descarrega, e é exatamente algo que não se descarrega da sexualidade que vai manter, né, essa massa ali trabalhando, sublimando e a favor enfim, bens sociais. Mas se a gente puder pensar o que disjunta também uma massa, é também uma especificidade de um modo de ser da pulsão, que a desfusão, né, que já é um conceito que o Freud trabalha no mal-estar, que é o que liga e desliga. Uma das questões que o Freud, na psicologia das massas, ainda não tinha desenvolvido, né, apesar ele já estava trabalhando essa questão da libido, da disjunção, mas ele vai ficando numa maioridade teórica e já vai trabalhando que o que faz, às vezes, uma massa se disjuntar são quando essas diferenças começam a aparecer, e o que está planejado por o ódio fora, né, do grupo, começa. O próprio Freud, no Totem Tabu, ele diz que no assassinato do pai se instaura uma paz, uma irmandade, uma fratria, e daqui a pouco o ódio, um já começa a estranhar o outro, né, nas suas diferenças, e aí um que quer ser o líder, quer disputar o poder, sexualidade, alguma coisa, né, a pulsão de apoderamento, e aí novos assassinatos vão acontecendo ad eterno. Então, o homem, ele tem uma agressividade, uma destrutividade originária, mas também tem a habilidade de investimentos libidinais. E o humano tenta se equilibrar no paradoxo dessas forças, Eros e Thanatos, que é a novidade, né, que o Freud traz no mal-estar. Então, o que faz um grupo se separar é a própria disjuntividade potencial. Tem algo em nós que também, no humano, que também destrói, quebra laços. Posso botar a colher aí? Não, pois é, porque aí que tá, essa ênfase, né? A ênfase que o Freud vai fazer no final da vida, né? No papel disjuntivo do instinto, né? Quer dizer, o que está em jogo aí? Né? O grupo, né? O grupo ele tem funções que correspondem a demandas instintuais. Né? Quer dizer, por que o grupo existe? Por que tudo que é humano existe desde uma perspectiva, né, freudiana? Né? Tudo existe para atender, tudo que é humano existe para atender nossas demandas instintuais. Então, o grupo, por um certo... É um grupo propicia, né? Propicia que a gente dê destinação aos nossos instintos, né, em uma porrada de pulsões, em uma porrada de direções diferentes. Então, né, por exemplo, né, a questão da sublimação, né, do erótico, então, né, da libido, quer dizer, né, você tem a pulsão sexual, tem a meta própria dela, que é o coito, mas bom, você sublima que você transforma aquilo, muda o objeto em a meta, e aí o que você faz é se juntar com outras pessoas, né, esses vínculos no grupo são vínculos eróticos, né? Satisfazem, são prazerosos, eles são prazerosos e satisfazem uma demanda instintual. No plano do ódio, é a mesma coisa, né? Quer dizer, lá na frente, quando o Freud começa com a história da pulsão de morte, o que acontece? O grande barato do grupo, né, é que se você tem um instinto de morte, ou seja, se você tem um instinto de autodestruição, né,
né? Uma das coisas que você pode fazer com esse instinto é alterar a meta e o objeto. Né? Então, o que você faz com ele? Você direciona ele para fora. Então, desde um ponto de vista instintual, é maneiro você ter um grupo e você ter o que está fora do grupo. Porque aí você se antepõe aquilo, né? Um lugar para é ruim no outro e você é melhor destruir o outro do que eu me destruir. Isso, né? É melhor eu agredir e destruir o outro do que isso se voltar contra mim. É melhor ser um sádico do que um masoquista, né? Essa questão do sadismo e do masoquismo, né? Do silêncio do masoquismo, o pouco barulho do masoquismo e do barulho da pulsão agressiva, né? Do submeter o outro. Né? O Freud trabalha isso no mal-estar, né? Pois é. Então, bom, rapidinho, desculpa, deixa eu só terminar um raciocínio aqui. Então, o que acontece? O grupo se dissolve, né? Então, desde a ótica da pulsão de morte, uma das razões para o grupo se dissolver, e aí, né, tudo se dissolver, né? Mesmo nas discussões sobre a psicologia do eu, né? Ou para a psicologia subjetiva, né? A pulsão de morte também entra, né? Como um fator explicativo para dizer por que o sujeito está neurótico, por que o sujeito está desestabilizado, por que o sujeito não se integra, por que está desintegrado. Uma das explicações freudianas no final da vida é por causa da pulsão de morte, porque tem algo nele que é uma força que o desagrega. Né? E ele não está conseguindo dar vazão para isso. Muito bem, mas aí tem uma explicação paralela no âmbito do grupo. Por que o grupo se dissolve? O grupo se dissolve porque tem uma força de dissolução, uma força primária de dissolução. A gente tem uma necessidade intrínseca de dissolver as paradas. Muito bem, né? Uma outra forma de você olhar para isso é você dizer que, por exemplo, o grupo se dissolve porque o grupo não realiza, não funciona mais como objeto dos instintos. Né? Inclusive do instinto erótico. Um grupo pode se dissolver simplesmente porque não está dando para amá-lo mais. Né? Assim, foi atingido uma meta e ele não tem mais propósito. O Freud até fala isso. Ou não foi atingida a meta. Ou a meta não foi atingida. Né? Quer dizer, é um grupo... É interessante a gente também contemplar a questão da pulsão de morte, da disruptividade, como algo ligado à criação também, como a Sabina Spielrein trabalhou, e ela foi a grande inspiradora por Freud. A Sabina Spielrein foi paciente do Jung, e ela traz a destruição como causa da criação. Então, quando a gente começa a pensar também que o mal-estar, né, a pulsão de destrutividade, a pulsão de morte pensada metapsicologicamente e a pulsão de destrutividade pensada relacionalmente, a disjuntividade, a desobjetalização. É a única possibilidade também do humano se reinventar, romper com mesmice, criar algo novo. Então, esse modo de ser da pulsão, o Freud termina, também é uma luta pela vida. Se a gente puder pensar, o paradoxo é que a pulsão de morte, quando ela arrebenta alguma coisa, algum laço, é a única possibilidade também de criação, de reinvenção de si. E ainda bem que, quando a gente pensa, né, nesse emaranhado, nessa mescla, o Freud também tinha, né, nessa linha do horizonte, muito essa questão da Sabina Spielrein. É só arrebentando que você renasce, né? É só quebrando com padrões, com coisas, com mesmice, pensando assim relacionalmente na nossa vida do cotidiano, né? Mas é interessante, né, Pedro, como é que tem horas que a gente olha e parece assim tudo tão pessimista, e tem horas que a gente olha, mas espera aí, se você não arrebentar nada acontece também, né? A questão é se... Enfim, eu vou ficar marcando posição aqui de novo. Porque esse não é o Freud. O Freud fala no Além do Princípio do Prazer, com todas as letras, e ele repete 300 vezes, que ele descobriu que a finalidade do organismo é se destruir pelos seus próprios meios. Então aí, uma utilização como essa, então vamos arrebentar isso aqui para a vida ficar melhor, isso seria
melhores seria uma utilização secundária do Instituto de Morte. Mas aí a gente está numa discussão que é muito técnica já, né? Qual é a... Mas enfim, mas tem isso aí. O Freud, no Além do Princípio do Prazer, ele inaugura na metapsicologia vários modos de ser da pulsão, né? Várias espécies de pulsão. Então, se ele dissesse o seguinte, nós marchamos numa direção de nos dissolvermos, é uma coisa, mas ele o tempo todo, até o final da obra, ele mantém o embate de forças, ele mantém ele não diz que a pulsão de morte, ela vence todo o humano, e ele diz o seguinte, algo resiste. Nós temos 2 exércitos, é um duelo de titãs. Então, ele diz que algo tenta se equilibrar a favor da vida, e outro exército, outro titã vai lutar. É um embate. Que aí a gente pensa assim, agora uma leitura mais atual do Freud, ela não vai ser tão assim em cima do modelo biológico, né? Na divisão celular, né? Na divisão de um organismo até chegar na unidade mínima celular, mas e sim dessa capacidade da pulsão de ser objetalizante e desobjetalizante. Então, o Luiz Cláudio Figueiredo, a gente, só para vocês terem ideia, tem infinitos livros sobre a pulsão de morte. O Green tem um com Laplanche sobre a pulsão de morte, André Martins também tem. A gente tem assim, e o Freud, no próprio Mal-Estar, falou assim, olha, eu tenho certeza, o Freud falou em 1930, eu tenho certeza, na época quando o Freud trouxe a questão da pulsão de morte, ele já encontrou opositores, e ele diz assim, no capítulo 6 do Mal-Estar, eu tenho certeza que eu vou ser criticada em todas as gerações posteriores, ele sabia disso, né? Porque é um assunto muito polêmico. Você tem a metapsicologia, você tem a pulsão de morte dentro da metapsicologia, enquanto esse modo de ser da pulsão, mas você vai vendo na clínica como é que vão se dando, principalmente os teóricos, os pós-freudianos, eles vão trazer o seguinte, a pulsão, ela objetaliza e desobjetaliza. A pulsão de morte é esse modo de ser da pulsão, é esse estado de desobjetalização. É quando ela não está pegando nada, quando ela está solta. Ela está solta dos seus investimentos. Então, a gente vai pensando, remoendo, decantando, debatendo, trazendo questões em relação a tal do mito da pulsão de morte, e a gente vai encontrar na clínica, o Luiz Cláudio Figueiredo, quando fez uma apresentação sobre a pulsão de morte, ele trouxe uma coisa tão interessante, que ele diz o seguinte, a pulsão de morte, para mim, eu acredito nela, por conta, né, do que ele vê na clínica, né, dos investimentos, desinvestimentos, né, esse modo de ser objetalizante, desobjetalização, princípio do prazer, movido pelo desejo, e além do princípio do prazer, que é a repetição de situações catastróficas até, né, aquela repetição, algo que é catastrófico, é traumático. Pelo trauma, a gente entende muito bem a existência da pulsão de morte na clínica. Então, a gente tem, assim, pulsão de morte na metapsicologia, função objetalizante e desobjetalizante nos pós-freudianos. A gente tem a questão do trauma e da pulsão de morte, também muito bem compilado, muito bem trabalhado. E aí ele disse o seguinte, olha, para mim a pulsão de morte é o que eu preciso para trabalhar em termos de conflito. Então, é importante ter essas forças em embate. Funcionamento do princípio do prazer, princípio do desprazer. Então, a pulsão de morte é o que precisa, de vez em quando, acabar para começar de novo, né? O New Beginning, se não me engano, é o Balintin, a Reverie, quando o Green trabalha, né? Bastante isso. Então, agora eu queria, assim, um último comentáriozinho. Hoje eu posso até ficar mais um pouquinho.
alguma coisa assim da pós-modernidade, eu fiz aqui uns tópicos. Como é que fica? O Freud, ele construiu a teoria dele em cima, assim, de um patriarcado, né? Dessas identificações primárias, o pai, né? O organizador, o complexo de Édipo, né? A cultura, todo uma investidura em cima dessa questão. A gente tem o Freud dos 3 ensaios e a gente tem o Freud do complexo de Édipo. Então, toda a cultura se constituindo, né, nessa ordem simbólica. E o que a gente vem trabalhando muito, né, na clínica, o Birman também tem trabalhado muito essa questão da queda da investidura simbólica. Nós estamos num momento da queda dessa investidura simbólica, o pai na pós-modernidade, muito que o Derrida trabalha, né, sem álibi, que nunca ninguém falou do pai fraco, do pai humilhado, né? Como é que fica, né, também, para a gente pensar, né, a saúde psíquica numa época atual, como a saúde e as compulsões nas mídias sociais, as bolhas, esse capitalismo da vigilância, né, que a gente sabe que o capitalismo da vigilância, né, nas mídias sociais vem moldando a cultura, né? Que tipo de cultura a gente tem atual, né? Que mercado é esse que modela o futuro do humano? Então, temos assim no Harari, né, das 21 lições ao mundo contemporâneo. Eu acho que o título é esse. Eu sempre confundo as 44 cartas do Bauman com as 21 lições do Harari, que ele traz a questão da inteligência artificial, como é que fica isso, né? Como é que hoje uma cultura modela, que tipo de modelo hoje a gente tem, né, com essas doses de aprovação diárias do like, né? Hoje a gente tem um filtro que, em termos assim do ideal do eu, né, como é que você vai ser aceito pela cultura? Hoje você tem um filtro, né? Você vive se você tiver tantos likes por dia, se você não tiver, você tem aquela queda, né, narcísica, né? Como é que fica essa questão da geração Z, né, esse prazer momentâneo, e como é que hoje a tecnologia vai superar essas fraquezas narcísicas, né, essas imagens, todos nós ficamos poderosos, modernos, né? A Ana Cecília colocou, falem de mim que eu existo, exatamente. Então, a gente tem hoje as bolhas, né? A gente tem hoje esses dispositivos, as plataformas. Nós até estamos nos encontrando porque viabilizar uma plataforma. Mas a gente tem aí hoje alguma coisa que modela a cultura. A gente hoje faz uma busca no Google, já oferece lá um montão de coisa, vídeos, e aí quando a gente vê, a gente já está comprando. Por exemplo, você vai procurar uma viagem, o algoritmo faz isso, né? Você vai procurar uma viagem, sei lá, para Búzios, você quer uma pousada em Búzios, daqui a pouco já estão te oferecendo biquíni, filtro solar, um chapéu que não vai te dar mancha, um chinelo que não... Enfim, quando você vê esse capitalismo da vigilância, já está te colocando numa bolha, já está te relacionando só com os pares, sem ninguém diferente, e com isso você é mais manipulado eleitoralmente, você já vai ser mais manipulado eleitoralmente, os Estados Unidos consegue eleger, né, uns tiranos lá à distância, né, você retira, né, você coloca alguém no pódio, ou você tira alguém de uma campanha eleitoral, e aí como é que fica isso? Como é que fica esses movimentos de massa? E essa pergunta, né? A civilização, o que o humano estaria fazendo com a sua civilização, né? Então, são coisas assim, e a gente está tendo cada vez mais a ascensão do neofascismo, né? A gente está tendo a ascensão de regimes muito totalitários, guerras, né? Enfim, só para a gente pensar, né? O que está acontecendo na pós-modernidade com a massa, com os grupos, com a crítica, com o nosso narcisismo e com as nossas identificações, como é que nós estamos nos modelando, nos construindo
e como é que fica a psicanálise nisso, o que a gente tem para fazer. Eu posso ficar mais um pouquinho, para a gente discutir um pouquinho, quem puder ficar, né? Mais uns minutinhos aí. Acho que um elemento importante para contribuir nesse debate, é a ideia de que a função, né, quer dizer, que o grupo, né, ele vai trocando de função, né, desde o ponto de vista do instinto, né, quer dizer, o que acontece, né, o Freud tem uma quando ele, no mal-estar, né, quando ele discute, né, a finalidade de uma organização social em sentido amplo, né, ele fala muito do instinto de preservação, retorna essa ideia. As funções de autoconservação, Pois é, né? Quer dizer, a civilização serve, né, para as pessoas trabalharem juntas. Trabalharem juntas significa que elas vão se manter unidas. Né? Desde uma perspectiva libidinal, né, a gente pode adicionar isso, o próprio ideal, né? O ideal de uma sociedade, uma civilização que trabalha junto, que tem um valor, né? Quer dizer, essas estruturas, né, elas estão completamente... Isso aí não tem mais sentido nenhum na experiência social contemporânea. A sociedade não serve para a manutenção de ninguém, né? A sociedade serve para ter um papel cada vez mais destrutivo, né? Os aparatos de governo, eles só aparecem numa função destrutiva mesmo, né? Cada vez mais claramente, explicitamente, não tem mais uma máscara disso. Você é caçado como consumidor. Você é caçado como consumidor, né? Em potencial. Você é um produto, né? Para quem pode consumir, né? Para quem não pode consumir, você é um alvo. Você anda com um alvo, você é um outsider. Você é completamente matável, né? Eliminável. Então aí tem essa discussão da necropolítica e tudo isso, né? São sociedades organizadas em torno do poder de destruir, né? E não de promoção da vida, né? Então não tem valor de vida, né? Você não a vida é uma vida que pode ser desperdiçada, né? Como a Butler coloca, né? Pois é, então num quadro desse, né, o papel, né, disjuntivo do instinto, né, fica mega em segundo plano, porque quer dizer, ainda que não houvesse papel disjuntivo nenhum, ainda que a gente fosse, né, o humanozinho paz e amor, assim, não rola, porque quer dizer, o que o grupo tem para oferecer em termos, né, o que o grupo tem para nos oferecer mesmo, né, como que ele se oferece para nós como caminho para os nossos instintos se realizarem, né? Só se oferece mesmo de uma forma destrutiva e negativa, né? Isso é socialmente falando, objetivamente falando. Então aí tem um... Sabe, Pedro, o Henriquez fez uma contribuição muito interessante em relação à pulsão de destruição do Freud, que ele diz o seguinte, a pulsão de destruição, apoderamento, ela agressiva, ela tem muitas nuances e muitas sutilezas. Então, ele diz que quando você não paga bem uma pessoa que está trabalhando para você, quando você submete essa pessoa a um maltrato, né, de não reconhecimento do trabalho, é a tua pulsão ali numa certa fruição. Quando você humilha, né, quando você, num regime totalitário, você submete o outro, então, a cultura, ela vai tentando ali, né, contém dali, contém daqui, mas existem as agressões disfarçadas na civilização, né? Então, ele coloca, assim, de um modo tão interessante. Eu estou apaixonada por esse texto, eu recomendo. Então, ele vai... os pós, né, os leitores do mal-estar, os leitores da psicologia das massas, eles vão pegando aí, né, a luz da contemporaneidade, quando a gente assiste, assim, essa questão do capitalismo de vigilância, como é que o humano é caçado, né? Se ele não é caçado para consumir, porque não tem, ele vai ser usado como um produto para consumir vídeo no YouTube. O cara ali sentado, sem gastar nada, ele já está sendo ali guiado, né, pelo algoritmo para, se ele não vai comprar nada, ele vai ficar ali preso, né, a alguma coisa. Então, para a gente pensar tudo isso. André, eu queria fazer uns comentários. Oi, André. Umas duas colocações, mas não tem a ver exatamente com o que está sendo falado nesse momento, mas com coisas que foram faladas hoje. Estava picotando um pouco para mim, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir?
Estamos sim. Beleza. Então, duas coisas. A primeira é que quando você falou que a psicanálise, de certa forma, liberta o sujeito, né? Por isso que as pessoas comentam muito sobre quando alguém começa um percurso analítico, em certa medida, menor com certeza, mas uma boa educação também libertaria um pouco o sujeito, né? Claro que é influenciada muito pela cultura, então não tem aquela potência, eu imagino, que a análise tenha. Mas eu acho que a educação também tem um papel muito bom nesse sentido, tanto que o Freud colocou, né, professores como uma das profissões impossíveis também. Queria colocar E a segunda coisa que eu queria colocar é que a gente está falando muito de movimento de massa, de agrupamentos, de junções, de questões políticas, de movimentos sociais, mas eu vi duas falas que me marcaram muito. Uma foi do Fábio Landa, a outra foi da Neuza dos Santos Souza. Ele falou sobre... Maravilhosa, sou fã dos dois. Então, ele falou sobre quando há um confronto entre a psicanálise e a ideologia, que sempre a psicanálise vai sair perdendo, e ele falou que a ideologia trabalha com a dissolução do sujeito, por isso na clínica é muito mais importante e relevante o sujeito do que as questões do coletivo, né? Por isso é uma preocupação que ele destacava como que o psicanalista tem que ter. E a Neuza dos Santos Souza, numa entrevista, ela foi muito questionada por ter escrito aquele livro, Tornar-se Negra, e 20 anos depois ela não estava mais na mesma trilha, né? Aliás, muito tempo antes ela já tinha trocado para outra área. E as pessoas continuavam questionando ela por que ela não se mantinha lutando por aquele movimento social, antirracista. E ela estava tentando se colocar como uma psicanalista, como alguém da área, professora e clinicando, que ela voltava para o indivíduo, que era o novo foco da pesquisa dela, né, do trabalho, do atendimento da função. E eu achei isso muito marcante, porque são dois paralelos que um não tira a importância do outro, né? É importante, é imprescindível se conhecer, eu acho, né, os movimentos no mundo, né, da humanidade, os agrupamentos, as questões políticas, mas na clínica acho que essas questões têm que ser, talvez, diminuídas perante o sujeito, ou não? Sim, porque a questão o próprio Freud traz essa linha de tensão, né, da psicologia individual, da psicologia em grupo, e ele vai dizer que tem algo, né, que elas caminham juntas, toda a psicologia individual é uma psicologia do grupo, e toda a psicologia de grupo tem um motor da psicologia individual, mas a psicanálise, ela não tem um compromisso adaptativo, ela não é adaptativa, né? Você nunca vai ver um psicanalista defendendo, né, os padrões da cultura, o ideal do eu, e sim o que se coloca como conflito e sofrimento psíquico. Nesse sentido, é o que o Freud também coloca e o Henriquez coloca. Tem um momento onde a psicologia individual ela vai se opor ao grupo. Ela vai tornar esse indivíduo um dissidente, sim, do grupo, né? Então, há um descolamento, até o que a gente estava comentando, há um desmontar das identificações. O que esse ideal do eu, como essa cultura te modelou e te fez sofrer. É claro que você não vai virar um primitivo, né? Mas como é que você vai dispor de outra forma dessas identificações? Umas você vai derrubar, né? Isso não me pertence mais, né? Eu vou fazer de outro modo, né? Pensando assim, parece bem romântico, mas a psicanálise ela não vai fazer aliança com alguma coisa que não seja lidar com o sofrimento e como é que pensando, né, na própria segunda teoria pulsional, né, como é que as exigências do isso, a premência do isso, as exigências do ideal do eu, como é que o eu vai negociar com tudo isso, né? Como é que isso tudo pode ser disposto de outro modo, mas nunca a tiranização do ambiente sobre uma fruição, e sim quais são os possíveis arranjos e quais são as expansões que o indivíduo pode ter em relação ao seu sofrimento psíquico, né?
sempre levando em conta o que pode ser reinventado, recomeçado, feito de outro modo, né? Então... será que... Vocês estão me escutando? Andréia, cadê o Pedro? Tá aqui o Pedro, tá aqui. Tá, porque eu estou vendo agora, estou vendo aqui um painel. Então, assim, a psicanálise, ela fica, por isso que o Freud, quando foi para... Ele foi fazer as primeiras conferências, ele disse assim, eu estou levando a peste, né? Porque quando eu começar a falar o que eu tenho para falar, eu vou ser execrado, né? Então, ele disse, eu estou levando a peste, né? E aí, gente? Então, gente, e aí? Então, mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Eu não tenho pergunta, não. Só ia dizer que foi sensacional. Foi uma fruição hoje sua aula, hein? Estava muito potente. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigado pelo incentivo, presença. Obrigada, Antônio Clarindo, agradecendo. Agradeço muito a vocês. Obrigada, Cíntia. Agradeço muito o convite da IPIA. Agradeço o convite do Pedro. E... muito bom estar com vocês, Ana Cecília, obrigada. Obrigado de uma maneira geral a todos. E até em algum momento aí. E quero divulgar a presença do Henriquez, do Eugênio Henriquez. Obrigada, Daniel Siqueira, Isabelle, Cristina. Muito obrigada, tá? Pelas perguntas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês. E aí, Pedro? Manda a divulgação. Manda um material, uma coisa gráfica, uma descrição mínima que eu coloco no Classroom, né? Que é como a gente comunica com os participantes do seminário. Beleza, obrigada, Marcelo. Bom, então queria agradecer muito, Andréia, pela aula, que foi mó barato, foi muito boa, foi muito proveitosa. Pelas duas aulas, aliás, né? No meio do caminho aqui, eu acho que eu consegui um jeito de gravar o troço aqui fora, sem ser pelo Meet. Parece que realmente o problema não foi um problema nosso, técnico, foi um problema... O Google mudou a política de planos dele lá, e aí tem um monte de gente que não tá conseguindo gravar, mas eu acho que deu um jeito aqui, eu vou ver se realmente funcionou. Mas enfim, só deixar registrado, né, o seminário Psicanálise Cotidiano é um projeto de extensão, né, ligado à extensão da Unirio, coordenado por mim, Pedro Rocha de Oliveira, professor da Unirio, pelo Alexandre Costa e pelo Marcelo Formação Freudiana, pela Júlia Miara do IPIA, e o IPIA é quem realmente realiza o seminário, as inscrições, a tecnologia, tudo isso. Então, bom, muito obrigado a todo mundo, visíveis e invisíveis. Semana que vem... É o Alexandre, né? Estaremos com o Alexandre falando sobre trauma em Freud e Ferenczi. Então, enfatizo aí o convite, né? Enfim, vamos ver o Alexandre, que é uma grande figura humana, meu supervisor. E também queria deixar logo o aviso, começar a avisar isso, que já tem um módulo 3 do seminário entrando no forno. Vai ser um módulo mais curto, porque a gente está no final do ano. Mas é isso, né? O título vai ser de Reich, de Freud a Reich, né? Então vai ter a presença do Nicolau Maluf Júnior, que vai dar um panorama inicial, falar sobre a relação do Reich com ciência, né? E depois sobre a análise de caráter, e o famoso Pedro Castel aqui, nosso assíduo embaixador do Reichianismo aqui, falando sobre as estratégias corporais e tal. Então é isso. Vocês vão receber o aviso desse módulo 3 mais pra frente um pouquinho. Mas beleza, galera. Era isso. Obrigadão de novo, André. Mais uma vez, obrigado, Pia. Obrigado a todos os participantes. Obrigada, Pedro, tá? Obrigada. Valeu, gente. Beijo pra vocês. Beijo. Beijos. Tchau.